Botafogo acerta com o centroavante uruguaio Mastriani do Atlético Paranaense. Ainda sobre negociações, o Volta Redonda venceu a disputa com o Guarani e levará aí o jogador Vitinho Lopes para reforçar o time na disputa da Série B. Acho melhor, bem acertada a decisão. Tudo isso após a FIFA reconhecer o pagamento da dívida pelo Segovinha, feito pelo Botafogo ao Guarani do Paraguai, e retirar o nome do Botafogo do Transfer Ban, mas aí o prejuízo da imagem do clube já foi feito. Isso e muito mais aqui para você, react de Redação Sport TV, tem ESPN, tem Transamérica e muito mais, tá? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal Notícias do Fogão. Temos a área de membros, você tem aqui planos de 3, de 5 reais por mês, de 15, vários valores diferentes, você escolhe um que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal. Aqui em cima, nosso Live Pix, ali, e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com é o nosso Pix, né? Doe qualquer valor que você quiser para manter aqui o trabalho do Fogão, aqui no Notícias do Fogão, que nós somos hoje o canal que mais posta horas diariamente sobre conteúdo do Botafogo por dia no YouTube. Então é difícil, dá trabalho, né? Então dá uma moral pra gente. Também é o nosso e-mail para você mandar um contato. Quiser fazer uma proposta, por exemplo, de jabá, merchan aqui no canal, parceria, alguma empresa que queira divulgar o seu produto, uma promoção, a sua empresa, um serviço, manda uma mensagem no e-mail que a gente troca uma ideia e fecha esse negócio. Então, sem mais enrolações, vamos aqui pro react, depois falamos de Mastriani, Vitinho Lopes e muito mais. O atual campeão brasileiro novamente começa a competição com um treinador recém-chegado. Será que vai dar certo dessa vez? Vamos acompanhar um pouquinho do Botafogo atacando e aquilo que o Renato Paiva pode aproveitar. Primeiro ponto, não dá pra gente fazer nenhuma grande análise aqui da forma como o Botafogo tem atacado, né? A forma que o Botafogo mais cria gols, porque é uma equipe que teve um amistoso apenas ali oficial com o Renato Paiva, vai estrear agora no Brasileirão. Então, vamos destacar alguns jogadores. Primeiro o Marlon Freitas, podemos soltar a jogada, né? Nesse momento ele faz aí uma saída de 3 com os zagueiros, mas ele pode se colocar mais à frente, o Gregory, fazer esse movimento. E por que ele está em destaque? Porque ele é o grande responsável por colocar o Botafogo no campo de ataque. Seja qual for ali o esquema adotado pelo Renato Paiva, é um treinador que dá preferência a essa saída de bola mais curta, com troca de passes curtos para ir progredindo no campo de ataque. E aí o Marlon Freitas vai ser fundamental pela qualidade que ele tem no passe, pela inteligência de se mexer, né, e gerar as linhas de passe a quem está por trás dele. Reparem que o John está com a bola, né? Ele está organizando o time ali, ó. Consegue ir mapeando o posicionamento dos outros jogadores, ó. Indica o passe no Lucas Jalter e ele vai fazer o movimento nas costas do Canóbio, que faz a pressão para receber e de primeira já dar o tapa para colocar o Botafogo perto do campo de ataque. Outro jogador importante, Savarino, né? Dentro desse modelo de aproximação para ir progredindo aos poucos no campo, Savarino, que deve ser o meia central, faz muito esse movimento, é um jogador de muita mobilidade e qualidade, então ele consegue recuar no campo para se oferecer como opção de passe e aí acionar em profundidade algum companheiro que possa fazer esse movimento. O Botafogo tem o Arthur, né, tem o próprio Igor Jesus, que vai fazer o gol nessa jogada, mas que também sabe fazer bem esse movimento de ataque à profundidade. Então, há jogadores no elenco que possuem essa característica. Até o Matheus Martins também é outro cara que pode fazer isso, de buscar profundidade depois de atrair um adversário que faça pressão no campo de defesa do Botafogo. Vamos chamar logo aqui a parte defensiva do Botafogo de um detalhe que o time teve muita dificuldade até esse momento na temporada, se defender de bola longa, bola direta. Nos jogos contra o Vélez isso aconteceu e lá no início do ano, na Supercopa do Brasil, também ocorreu, o Botafogo tentando adiantar a marcação. Acho que essa vai ser uma tendência também com o Renato Paiva. Vamos pausar a imagem aí, ó, para perceber o que está acontecendo. Savarino e Igor Jesus dão o primeiro combate. A linha de meio campo, vocês estão vendo um pouquinho torta aí, por quê? Porque o Gregory, né, foi o volante, sempre um dos volantes vai saltar essa pressão. À medida que o adversário dá o passe para trás, ou o Marlon Freitas ou o Gregory vão fazer esse adiantamento, né, para se alinhar com os dois jogadores de lado de campo. Nesse caso ali, Arthur e Matheus Martins. O Santi Rodrigues está chegando agora, então ele deve jogar aqui pelo lado esquerdo. Então o Gregory vai fazer, adiantar para fazer essa pressão. Mas o que acontece na sequência, como a gente vai perceber, é algo que o time não conseguiu ajustar nesses primeiros jogos da temporada e é um desafio para o Renato Paiva. Tudo bem, está pressionado na frente, força a ligação direta e aí é que está o problema. Reparem como o Alex Telles, aqui no canto baixo da tela, ele está distante dos demais integrantes da linha de defesa.
E não dá nem para defender dizendo que ele foi pressionado na frente. Não, a bola não estava nem no setor dele. E, ao mesmo tempo, um distanciamento muito grande entre os dois volantes, né? O Gregóry está lá em cima da imagem, foi fazer o combate, e o Marlon Freitas aqui não há a menção de nenhum jogador disputar a primeira bola, essa bola que foi raspada pelo Plata. O espaçamento, né, entre lateral e zagueiro dificulta a disputa da segunda bola, exatamente onde o Bruno Henrique faz um movimento ali em diagonal para receber e finalizar a entrada da área para marcar o gol do Flamengo contra o Botafogo. Já pode botar na tela aqui, por favor, o provável time base do Botafogo, né? O time que deve iniciar o Campeonato Brasileiro. A gente está vendo o John na meta, titular absoluto, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Acho que se todo mundo tiver 100% fisicamente, esse deve ser o quarteto de defesa. Um time bem parecido com o que terminou a última temporada, com exceção de 2 jogadores, né, que realmente vão fazer muita falta. Luiz Henrique pela direita e o Almada pela esquerda. A gente está vendo aí Gregóry e Marlon Freitas, Savarino centralizado. O Arthur deve ser o titular pela direita, jogou bem, inclusive amistoso contra o Novo Horizontino. E o Santiago Rodrigues vai ganhar sequência ali pelo lado esquerdo, com o Igor Jesus no ataque, né? Tentando simular aquilo que o Botafogo fazia no ano passado, com um cara que saia da esquerda, mas que seja um meia, né? Que venha para dentro para se aproximar dos demais jogadores. Uma outra alternativa é a entrada do Matheus Martins pelo lado esquerdo também. O Botafogo trouxe alguns jogadores ali para compor o elenco, mas que nesse momento devem esperar apenas mais à frente disputar uma posição titular. É algo arriscado? Sim. Você contratar um treinador faltando poucos dias para o início do Campeonato Brasileiro, né? Ele teve ali média de 2 semanas de treinamento, nem sempre vai dar tão certo assim como deu com o Arthur Jorge, da equipe engrenar rapidamente, mas sem sombra de dúvidas há qualidade, né? Há investimento, e a torcida do Botafogo espera que o time dispute mais uma vez as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Rodrigo Coutinho e Francisco Aiello. A gente vem trazendo aqui no Redação as notícias sobre a premiação do Mundialzão da FIFA, né? Está sendo meio que divulgado a conta-gotas mesmo. Agora, tem uma divisão aí por continente e por fase. A gente já sabe quanto que a FIFA vai pagar por esse Mundial. E tá claro que a FIFA botou um dinheiro na mesa para tornar o Mundial atraente. Claro, né? claro. Então, olha, as divisões por continente. Os clubes europeus levam entre 12,81 e 38,19 milhões Só de para estar lá, dólares. né? Só para estar lá, né? E aí vai de acordo com o posicionamento deles no ranking da UEFA, né? Isso, Provavelmente O Salzburg é candidato a esse 12 milhões e... E o Real Madrid 38. Isso. Né? Os sul-americanos, Todos iguais. 15,21. Os clubes da CONCACAF, 9,55. É o mesmo valor para CONCACAF, Ásia e África. Oceania, 3,58. Tudo isso aí, gente, em dólares. Não, 3 de dólares, né? Isso aí é a premiação por continente para estar lá, né? Vai jogar o Mundial? Toma aqui. Pá, 15 milhões. E aí, bom, tem o desempenho na competição. Se você fica na fase de grupos, leva 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Se for para as oitavas de final, ganha 7 milhões e meio. Para as quartas, 13,125. Para as semifinais, 21. Para o vice-campeão leva 30 milhões e o campeão leva 40 milhões de dólares. Isso aí, claro, né, gente, é cumulativo. Não é assim. A fase de grupos você ganha por vitória e por empate, depois você ganha mais 7, depois você ganha mais 13. Não, o seu ganho vai subindo para 7,5, 13, né? Se você for campeão, você terá faturado ao longo do campeonato o total de 40 milhões. A título de Razoável, comparação, né? Bem razoável. A título de comparação, os sul-americanos, só por participar do Mundial, eles já ganham mais do que caso algum deles seja o campeão da Copa do Brasil de 2025, que é a competição mais rentável. Mais rentável do Brasil, né? E também mais do que a Libertadores. Então, tinha que botar na mesa, porque a FIFA tinha 2 problemas com o Mundial. O primeiro eram os clubes europeus, né, que precisavam enxergar na competição algo que justificasse um torneio no período de férias deles. Lembrando que vai acontecer depois do final das ligas europeias. E o segundo problema, que ele ainda não foi resolvido, mas a resolução do primeiro encaminha a resolução do segundo, que são os jogadores. Os jogadores eles vão pedir algum tipo de benefício que não seja só financeiro no retorno das férias, né?
porque vai ter time que vai voltar antes, porque vai jogar também fase prévia de Champions League. Deixa eu só fazer uma correção importantíssima aqui. Eu expliquei ao contrário. É cumulativo. É acumulativo, é. Então vamos lá, bota a arte aí. Vamos supor, você passou da fase de grupos, ganhou os 3 jogos, 6 milhões. Sim. Chegou às oitavas de final, toma aqui mais 7,5. Então aí você já foi para 13,5. Sim. Passou para as quartas de final, já chegou a quase 27. Sim. Passou para a semifinal, 28, 48. 48. Foi campeão, 88. Tá? E só premiação de desempenho. A premiação máxima para desempenho bate perto de 88, né? Sim. Um pouquinho abaixo, porque eu dei o quebrado ali do 125, eu transformei em 13,5, mas vai lá. Fora, aí, por exemplo, se você é o Real Madrid, você além de 88, você ganhou os Mais 38. 38. 38 da fase de grupos. Isso. Só na cotação atual, né, do dólar para o real, a participação básica do sul-americano vai render algo próximo de 90 milhões de reais. Sim, sim. Vamos lá, para não fazer besteira, vou puxar a calculadora aqui. Vamos pensar no que acontece na vida de um clube sul-americano campeão brasileiro, campeão do Mundial. Campeão do Mundial sul-americano? Ganhou 6 na primeira fase, ganhou todo mundo. Atropelou o europeu, passou por cima e tal. E aí depois ele ganhou mais 7,5. Depois mais 13,125. Sim. Depois mais 21, foi campeão, ganhou mais 40. 40. Mais os 15,21 Da primeira fase. que ele tinha por ser sul-americano. Sim. 102 milhões de dólares. 700. 600, entre 600 Rapaz, isso é um orçamento anual de um clube brasileiro. Sim, sim. Lógico que nós estamos falando aqui de um cenário maravilhoso. Não, e outra coisa, peraí, olha só. Além de... Quase impossível de acontecer. Isso, além dessa grana toda, você imagina ganhar essa grana toda e ser campeão. Porque assim, vai ser talvez, para um clube sul-americano, vai ser a maior conquista dele em termos na história. Mais representativa, mais impactante. Imagina ser campeão. Não, tá doido. Você imagina? É muito mais importante, mais difícil do que qualquer outra competição de mundial. De qualquer um. Falando de 5 vezes o que Mas vale assim- ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores. 5 Isso aí é vezes mais. referente ao ano passado. Ano né? passado. Agora, vamos combinar também que isso é quase impossível de acontecer, né, gente? Vamos ser realistas. Imagina, eu tracei aqui um cenário, o cenário mais ilusório, positivo Mas possível. o cenário. Mas vamos lá. O pior cenário, quartas de final. Isso aí, quartas de final. É muita grana já. Vamos supor que você ganha um jogo, empate outro e chega às oitavas de final. Sim. Isso já é muito dinheiro. muito dinheiro. Já resolve a vida de muita gente. Já. O pior cenário possível é perder todos os jogos. Aí não tem nem premiação por jogo, mas já voltou com 15 milhões. Claro. 15 milhões. E como o Coutinho está Já dizendo, para voltou você com mais ganhar dinheiro. a Libertadores, leva 21, 23. Sim, absurdo. A Copa do Brasil esse ano vai bater 77 pro campeão. 77 milhões de reais. Ou seja, passar de fase no Mundial já vale mais do que ganhar Libertadores e Copa do Brasil. Né? mais. Só passar de fase. Passou da primeira fase, passou da fase de grupos. Se vai Aí ganhar- você vai ganhar ali 2, 3 milhões pelo menos de... Né? Vamos lá, passar com 3 pontos, passar com 4 pontos para ganhar... Né? Pode passar 4 com 4, milhões. né? Tem gente que já passou com 3, por exemplo. Isso. E aí já tem lá os 7,5 a mais da segunda fase. Ó, terça-feira começa, né? Então, começando a competição, quais times têm mais condição? Então, na Libertadores eu já falei 4, né? Eu falei o Flamengo, Primeiraço, Palmeiras, Internacional, que eu acho que tem muito... você acha que vai... O time do Internacional River? é muito bom. River Plate, um é nível excepcional, que é o E Flamengo. os outros estão meio... Estão meio que disputando. E o quinto, depois é River e Inter. Eu tenho dúvida de quem vai ser o quinto. Algum outro brasileiro? Botafogo, São Então, eu gostaria Paulo. muito de colocar o Botafogo, gostaria de colocar o São Paulo. E a minha dúvida é exatamente essa, entre o São Paulo e o Botafogo. Eu gosto muito do Bahia também, que eu acho que o Bahia tem formato de jogo. O que eu não vejo no São Paulo, o que eu não vejo no Botafogo. O São Paulo joga muito no seja o que Deus quiser. Se o Lucas e o Oscar jogarem, o São Paulo joga. Se o Caleri tiver numa noite E feliz, o Lucas São Paulo... parece que também tá meio baleado, né? Tá tentando voltar. O Botafogo, a gente não sabe qual é o Botafogo. É o Nenhum atual outro campeão. argentino, Por ser campeão, Penharol, né? eu acho assim, por ser o atual campeão, eu vou botar o Botafogo nessa régua aí, entendeu?
porque, no meu modo de ver, de arrumação de time, Internacional está na frente. Ó, só pra gente ir repassando, né? Boa, Tiagão, pra vocês olharem também. Vamos lá, vou repetir do Pascoal, tá? O Zé vai falar se concorda ou se quer mudar algum. Flamengo, Palmeiras, River, Inter e Botafogo. É o do Pascoal. Quer trocar algum, Pascoal? Estudiantes, Barcelona, Del Valle, algum outro uruguaio ou não, Pascoal? Não, o Uruguai eu não vejo com... Penharol? O Penharol tem muita força a camisa. Olímpia? Muito peso. Vélez? Mas eu vejo... O Vélez caiu muito, né? Infelizmente, o Vélez perdeu os jogadores que tinha, não conseguiu repor. Bulu-Bulu? Quer pôr o Bulu-Bulu, Zé? Bulu-Bulu. Não, Bulu-Bulu vai... Eu acho que, por exemplo... Você tá com o Pascoal nesse 5, Zé, ou quer trocar algum aí? Não, é difícil de você colocar 5, né? Eu acho. Racing? Assim, O Racing? Você tem o Racing, que é um bom time. O Racing. É um time chato. Você tem o próprio Estudiantes, né? Estudiantes é o maior ganhador de Copa, se eu não me engano. É o time do Rincon, do Verón. Joga lá no Luiz Hirsch, em La Plata, né? Joga lá em o La pai Plata. e ele jogaram e o Verón é o presidente do clube. time chato. Bonito estádio lá, o estádio Uno. Nós não sabemos como será o Penharol, né? Porque o Penharol Tá sempre também chegando, time né? tradicional, tal. Vai jogar naquele estádiozinho pequenininho que jogou... Não, o Penharol joga no Campeão del siglo. Campeão del pequenininho, siglo. não é no- 40 mil. Sim, mas não é igual... não Esse é. que é mais acanhado, mais o Zé tá acanhado, falando, né? É menorzinho. Jogou ano passado lá, Jogou né? ano passado. Então, assim, eu não consigo precisar Eu os tiraria o cinco. Botafogo e colocaria o Racing. Não, eu acho que tem... O Botafogo é o campeão da atual Mas- Libertadores, Ô, Jesus. Pascoal, mas caiu no Carioca, perdeu pro Racing 2 jogos. Eu não sei qual é o Botafogo. Então, até por isso, por não saber, eu colocaria o Racing com... Mas eu tenho que dar crédito pro Botafogo. Pode ser. Porque o Racing é campeão da Sul-Americana e o Botafogo é campeão da Libertadores. Pode ser. Eu trocaria Você trocaria? o Inter, então? Não, o Inter eu não tiro, não. Não? Você tira o Inter, José? Não. Então, tá bom, vai. Pode ser o Botafogo. E o Racing sexto ali, vai. A gente não tá... Era só o 5, Pra você, pra você. mim. Eu colocaria Pra o você. Racing em quinto ainda, mas tudo bem. Pra mim, é o Botafogo São quinto. as forças, tá? É. E o pessoal Nossa. depois vai... E na Sul-Americana, pra mim, tem um que é puro de 10. Galão da massa. Galão da massa, pra mim, é puro de 10. Puro de 10 é uma linguagem turfística. É que você aposta no cavalo e você não tem... É tão bom que você não perde. Então, a puro de 10, você vai acertar. Porque aquele cavalo é muito bom e ele vai ganhar. Entendeu? Agora, quando você paga, como você assim, esse cara não pagou nem placê. O que é placê? Porque placê é o seguinte, você aposta na ponta e no segundo lugar. É a ponta e o placê. Entendeu? Aham. Então, isso é linguagem turfística. Às vezes as pessoas Aí, não Zé. entendem. A gente fala, não vai pagar nem placê. Acho que se eu passar lá no Jockey eu nem entro, viu, Zé? Acho que os caras não me deixam nem entrar. Às vezes as pessoas... pra minha cara e fala, "Aí você não, dependendo, cara." ele até confunde com cebolinha, né? Placê, não vai passar placê. Né? Valeu, galera. Vamos lá, é hora de falar do Botafogo. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zé, mais um dia de treinos encerrados lá no Espaço Lunier. Aos poucos o Botafogo vai se preparando, visando a partida contra o Palmeiras, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, domingo no Allianz Parque. O técnico Renato Paiva vai ter mais 2 dias de treinos, amanhã e sábado, quando vai definir a equipe para esse confronto. Mas hoje vamos falar sobre construção de jogadas com o técnico Renato Paiva. O Botafogo do Arthur Jorge se notabilizava pela posse de bola, por valorizar a troca de passes curtos até chegar à meta adversária. Para o Renato Paiva é importante essa troca de passes curtos, mas haverá momentos em que a equipe vai precisar jogar através dos passes longos. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, houve momentos em que os jogadores precisavam sair com os toques curtos, mas em outros momentos eles precisavam dos passes longos, mas muitas vezes não se deram conta disso. E o Renato Paiva falou na entrevista coletiva que os jogadores precisarão saber o momento de sair jogando com a bola de acordo com o adversário. E o Renato Paiva explica pra gente aqui no Papo 2. Em relação à construção, tivemos momentos interessantes e tivemos momentos em que não percebemos ainda, o que é normal, quando é que tu tens que jogar mais curto e quando é que tu tens que jogar mais longo. E as pessoas fazem muita confusão que quando se sai a jogar por trás, ou se sai a jogar apoiado com o goleiro e com os zagueiros, que temos sempre que jogar curto e que temos sempre que fazer 15 passes. Não, nós temos que jogar em função do posicionamento do adversário.
E temos que perceber, quando começarmos a mexer a bola atrás, a mover a bola atrás, se de facto dá para jogar numa primeira linha, numa segunda linha, ou se tens que jogar mais largo. E aí a percepção ainda não foi aquela ideal. Quando eles perceberam isso, nós conseguimos sair a jogar bem curto e largo também, mas foi nos momentos em que eles perceberam e não foi durante o jogo todo. Tá aí, portanto, Renato Paiva. Sobre os passes longos, o Botafogo possui alguns jogadores que até têm uma certa qualidade nesses passes, na maioria das vezes. O Alexander Barbosa, por exemplo, apesar de ser um zagueiro, ele tem facilidade em fazer essa ligação direta com o ataque através do lançamento longo. Outro é o Marlon Freitas. Em diversas oportunidades da temporada passada, o Botafogo chegou à meta adversária através de lançamentos do Marlon Freitas para o Igor Jesus. Alguns deles, inclusive, resultaram em gols. Inclusive contra o Palmeiras, adversário de domingo. Quem não se lembra daquele primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores? Jogo de ida foi 2-1 para o Botafogo. Os 2 gols do Botafogo saíram através de passes longos. O primeiro gol saiu com um lançamento do Igor Jesus para o Luiz Henrique, que de cabeça abriu o placar para o Botafogo. E o segundo gol saiu através de um lançamento do Marlon Freitas para o Igor Jesus, que quase sem ângulo fez o segundo do Botafogo. Enfim, é assim que vai funcionar. De acordo com o adversário, os jogadores vão precisar decidir de que forma a jogada será construída. Valeu, Azevedo? Valeu, pois é, a gente tá nessa expectativa aí, né, cara, dessa estreia do Botafogo contra um Palmeiras que hoje, né, é um bicho-papão do futebol joga brasileiro. Hoje. Né? Palmeiras joga hoje, final do Paulistão, daqui a pouquinho lá na Neoquímica Arena. Essa final, ai. Viu? Fala da Ferg. São Paulista de futebol. Fala da Ferg. Tem campeonato estadual que nem terminou ainda. O Pernambucano, por exemplo, vai terminar depois do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga pressionado, né? O Corinthians ganhou o primeiro jogo. O Corinthians ganhou o primeiro jogo 1-0, então assim, o Botafogo vai ter a vantagem de entrar descansado. Sobre essa questão dos passes curtos, longos, você prefere o curto ou o longo, Azevedo? Hein? O passe. Curto ou longo? O curto é mais difícil de errar, né? Tem isso. O longo joga na segurança, né? O Barbosa, o Alexander. Né? Então, o Alexander Barbosa, ele prefere o longo, o próprio Brandão falou. Aquela bola mais longa. Exagera um pouquinho, né? Exagera. Aliás, um treinador faz toda a diferença, né? Viu o comportamento do Alexander Barbosa no amistoso, comparado ao comportamento dele nos outros jogos? O cara é muito mais sereno, jogando bola com muito mais qualidade, né? Pensando menos em querer ser o machão da parada e muito mais em querer ser um protagonista na bola, na parte técnica mesmo. Tá certo, olha aqui. A gente falou do transfer ban, não, né? Não, é bom a gente salientar isso. Já tem gente perguntando sobre isso aqui. A galera tá perguntando, só pra gente noticiar. O Globoesporte.com informa que o Botafogo sofreu um transfer ban e está proibido de contratar nas próximas 3 janelas de transferências por conta da dívida com o Guarani do Paraguai referente à contratação do Segovinha, aquele mesmo que está emprestado ao AIN, se eu não me engano, do Emirados Árabes. Isso. O que acontece? Já tem uma informação atualizada do Jornal Globo que diz o seguinte: o Botafogo pagou essa dívida ontem e essa punição ela foi publicada por conta desse prazo de ontem. E agora o Botafogo aguarda a compensação desse pagamento para sair da lista do transfer ban. Essa punição do transfer ban, ela não é definitiva se depois você consegue fazer ali o pagamento, ou se você indica que antes desse processo você já estava acertando a dívida. De qualquer forma, e aí agora já vou deixar um pouco o noticiário de lado já a título de opinião, tudo bem que é uma questão de fluxo de caixa, que você atrasa um pouco o pagamento para ter um respiro maior. Desculpa. Mas não é legal, né, cara? Você chegar a um ponto de sofrer um transfer. Mas por mais que você vá reverter, e o Botafogo parece que vai reverter isso rapidamente, não vai precisar ficar sem contratar. Estranho, né, cara? Um clube que tá faturando tanto, um clube que tá com caixa em dia, não pode entrar no noticiário de um transfer ban porque não pagou o Guarani do coitado também no Guarani do Paraguai, né? Que negocia um jogador com o Botafogo. Nem é um valor tão alto assim. Aí, nesse ponto, eu reforço a história do fair play financeiro. Não tem nada a ver com os gastos do Botafogo. Não é para tentar querer frear os investimentos do Textor, mas eu acho que todos os clubes precisam receber os valores referentes aos seus ativos. E eu vou citar aqui o exemplo do Cuiabá, né? Que sofreu muito ano passado. Verdade. Corinthians, Galo, a galera não pagou o Cuiabá. No fim das contas, o Galo e o Corinthians permaneceram na Série A.
e o Cuiabá acabou sendo rebaixado para a Série B. Um dinheiro que faz muita diferença no orçamento desses times pequenos. $452 mil, 2 milhões e 500 mil reais. Pô, pro Guarani do Paraguai isso é muito dinheiro, cara. É aquela história, no fluxo de caixa você escolhe assim, vou atrasar isso aqui e aí depois eu me viro para pagar antes de tomar o transfer ban. E teve a história da premiação também, que gerou só que assim, burburinho. Deixaram para pagar tão em cima da hora que tomou o transfer ban. Ah, vai reverter? Vai, mas pelo amor de Deus, né, gente? Outra coisa, eu sei que é um pouquinho inocente da minha parte, mas tá devendo, paga, né? E assim, fica muito claro também que o Botafogo parece que escolheu um clube menos importante. O Botafogo não deve estar atrasando o pagamento do Almada, as parcelas do Almada, do Luiz Henrique, porque sabe que o buraco provavelmente é mais embaixo, negociando com equipes norte-americanas, equipes da Europa. Aí escolheu o coitado do Guarani do Paraguai pra ficar na fila ali. Pô, não é legal isso, né? Ainda mais pra um John Textor, que tem que se defender o tempo inteiro dessa questão do fair play financeiro, toda hora tem que vir a público tentar desmentir essas situações que o Botafogo desrespeita um possível fair play financeiro que venha a ser implementado. Não fica legal, né? Deixou pra tão em cima da hora que acabou sendo pego no transfer ban e não é bacana pro noticiário do clube. No rol de assuntos aleatórios aqui, o Eduardo tá perguntando, Azevedo joga em qual posição na Copa Sérgio? Nenhuma mais. Jogava como atacante. Aposentar. Rompeu o tendão de Aquiles e não joga mais bola. Olha aqui, cadê aqui? O Roy. O que vocês acham do PK? Ele está bem mais fino e jogou bem nesse último jogo. Será que ele vai fazer valer o investimento na temporada? Ele já se apresentou mais fino, né? A gente viu um PK no estadual jogando mal, mas também muito mal acompanhado. Quando colocaram ele pra jogar no meio dos caras, ele fez um gol no meio dos caras, que eu digo, no meio do elenco principal, com os melhores jogadores. Ele jogou bem na Supercopa, né, contra o Flamengo, fez até um gol importante. O amistoso, a gente tem que ter calma pra avaliar, mas ele definitivamente foi um dos destaques desse jogo. Tá no elenco pra ser usado, né? Até o Mundial ele vai ter tempo pra provar o seu valor. Vai receber chance, isso tá muito claro. Se existir aquela dúvida de que ele seria utilizado, vai ser utilizado. E é o que tudo indica nesse novo posicionamento, sendo um respiro pro Savarino. Lembrando que o Botafogo até fez as reposições, goste você ou não fez reposições, mas eu acho que de repente ficou faltando um meia clássico, o Eduardo, né? O Eduardo foi negociado e não chegou um jogador com características próximas. Almada e Romero tinham características de meias, apesar de atuarem mais abertos, um pela esquerda, outro pela direita, e nessa característica, beleza, buscou o Santi Rodrigues, é o substituto do Almada, buscou outros jogadores, não sei se o Romero tinha tanta necessidade de reposição. Agora, no caso do Eduardo, por característica, de repente faltou esse jogador, e aí no caso parece que o Renato, ele deu uma entrevista falando sobre isso, que acha que o Patrick tem que jogar mais avançado, mais próximo da grande área do adversário, até pela característica do chute de fora da área que ele tem, o bom passe que possui. E porque jogando de volante ele não vai ter espaço. Gregory, Marlon Freitas, Alan, Danilo Barbosa. O Wendel chega no meio do ano. O Wendel, Newton. Muitos jogadores ali naquela posição. Bom, o Daniel Costa tá por aqui, o Wendel chega no meio do ano. Sim, cara, assim, Gabriel acabou de falar. Eu acredito que o Botafogo, até o meio do ano, né, e isso, pelo que a gente observou da maneira com que o Textor trabalha no ano passado, eu acho que o Botafogo ainda vai encorpar para esse Mundial, né? Vai, eu acho que vai precisar trazer reserva pro Igor Jesus, acho que é a posição hoje mais carente. Talvez um reserva pro Savarino se o Patrick não emplacar lá, e mais um ponta. Eu acho que fecha o elenco. E assim, vai contratar, né? Isso tá muito claro. Sim. Independente das carências, parece que o Botafogo tá guardando um dinheirinho, digamos assim, pra gastar no meio do ano, pensando na Copa do Mundo de Clubes. E não deixa de ser uma estratégia também de economia, né? Tu monta um elenco bom, que pode não ser o melhor pra jogar até o meio do ano. Em tese, deve ser o suficiente para se manter vivo na disputa pelos títulos. E aí, no meio do ano, tu vai lá e carimba, né? Com grandes contratações. É meio arriscado, né? Pode não dar certo, mas parece que é essa a estratégia. O que o Botafogo tem hoje é suficiente para passar de fase da Libertadores. Muito provavelmente, pelo que eu vi do outro pote, é suficiente para passar para a fase de oitava de final da Copa do Brasil. A questão é o brasileiro, né? Se o Botafogo vai conseguir se manter no topo por bastante tempo. Volta Redonda vence disputa com o Guarani e acerta a contratação de Vitinho Lopes, jogador da base do Botafogo, para disputar a Série B pelo Voltaço. O Volta Redonda venceu a disputa com o Guarani e acertou aí o reforço com Vitinho Lopes, meia do Botafogo, para a disputa da Série B do Brasileirão desse ano. A informação é do jornalista Lucas Rosafa, nesta quinta-feira, 27/3. O jogador de 24 anos acha que ele fosse mais novo. Não fazia parte dos planos do técnico Renato Paiva e já se apresentou ao novo clube. Eu sinceramente acho muito melhor ele vir para Volta Redonda do que para o Guarani. Tá mais perto aqui para a gente observar melhor.
É uma Série B, é um nível muito mais alto que a Série C, onde está o Guarani, então acho que foi um bom negócio. Vitinho Lopes foi utilizado na equipe alternativa do Botafogo, que começou o Campeonato Carioca e fez 7 jogos nessa temporada, com uma assistência. Seu contrato com o Glorioso vai até o fim desse ano. FIFA reconhece pagamento de dívida e retira transfer ban do Botafogo. A FIFA reconheceu o pagamento da dívida do Botafogo com o Guarani do Paraguai por Matias Segovia e retirou o clube alvinegro da lista de transfer ban, informou o Globo essa sexta-feira, 28/3. Dessa forma, o Botafogo fica liberado para registrar jogadores. O primeiro, inclusive, será Gonzalo Mastriani, falaremos dele daqui a pouco, que está chegando oriundo do Atlético Paranaense, que hoje está na Série B, né? A punição havia sido imposta ao Botafogo pela FIFA na última quarta-feira por conta da dívida com o Guarani do Paraguai. Com ela, o clube ficava impedido de registrar jogadores apenas nas próximas 3 janelas de transferência. E no caso, enquanto, por exemplo, está rolando, né? E tanto que o Mastriani chegou, mas está rolando uma janela doméstica aqui entre clubes do Brasil. Então, nela também o Botafogo não podia negociar ninguém. Tanto é que, após a notícia do transfer ban sair, o Mastriani foi apresentado. Então, provavelmente, já estava certo ontem, por exemplo, e não podia ser aí anunciado por causa do transfer ban. No mesmo dia, o Glorioso efetuou o pagamento de $452 mil, troco de pinga, né? Cerca de 2.600.000 reais ao clube paraguaio, e aguardava apenas a compensação para que a punição fosse retirada. É uma vergonha você... Na live de ontem eu fiz aqui, até tenho essa imagem aqui, eu acho. E olha aqui desde quando o Botafogo está devendo o Guarani do Paraguai, né? O Guarani tá, lógico, você começou a cobrar na mídia desde 27 de julho, é porque tá desde pouco antes sem pagar. Então, pô, o Botafogo mal comprou o Segovinha ali, sei lá, maio, mais ou menos, de 2023, já começou a atrasar. Porque pagou uma parcela e parou? Pô, isso é ridículo, né, gente? E aí pensa, isso ferra com a imagem do Botafogo perante o mercado. Não é à toa que o Dinamo não quis negociar o Bitelo parcelado com a gente a perder de vista. Quis um valor bom, metade do valor do Bitelo à vista, para se garantir, não ficar muito no prejuízo. E também não achem que outros clubes não farão o mesmo não, tá? Tiver um time bom pagador e o Botafogo na disputa, vão vender para outro time. Vai prejudicar o Botafogo dentro de campo. O Bitelo, por exemplo, poderia estar aqui, jogando bola, ganhando pontos pelo Botafogo, ganhando jogos. E não tá, né? Entre outros possíveis exemplos que eu posso citar aqui. E principalmente, a hora que o Botafogo entra na Bolsa de Valores, isso não pode acontecer, gente. Não o Botafogo, mas a Eagle Football entra na Bolsa, isso não pode acontecer. Isso despenca o valor das ações. Se fosse com um IPO aberto na Bolsa e essa notícia do transfer ban rolasse, mesmo que por um dia só, as ações despencariam absurdamente ontem. Teriam despencado o valor das ações. Isso aí é um prejuízo de milhões, bilhões de reais. Então é uma economia burra. Ele enrola porque o investidor bota dinheiro para render em fundos de ações e tudo mais, tá ok. Mas o rendimento de um dia de um fundo de pensão, fundo de investimento, ou qualquer que seja o investimento que o Botafogo estava com esse dinheiro travado, um dia de juros não paga o prejuízo que isso traria para o Botafogo. E traz, mesmo fora da Bolsa de Valores. Então, não é bobeirinha, não pensem que é uma coisinha à toa, tá? É algo muito sério. E o Botafogo acertou com mais um reforço, cara, um reforço interessante, tá? Acho bem interessante esse reforço. Não sei se vai decolar no Botafogo, mas é um cara que para a posição que está carente, fogão, e sabe fazer gol, né? O Botafogo acerta com a contratação do atacante Mastriani, centroavante do Atlético Paranaense. O Botafogo acertou a contratação do centroavante Gonzalo Mastriani, de 31 anos, que está de saída do Atlético Paranaense. A informação é da jornalista Monique Vilela, setorista do Furacão. Mastriani tem 7 jogos pelo Atlético Paranaense na temporada atual e vinha sendo reserva, sem ter balançado as redes. No ano passado, quando o Furacão foi rebaixado, o atacante fez 16 gols e deu 5 assistências em 47 jogos. Isso no time horroroso que o Atlético Paranaense tinha,
Não é pouca coisa. Além do Furacão, Mastrani atuou no Brasil pelo Atlético Mineiro entre 22 e 24. Ele também passou pelo Cerro do Uruguai, clube que o revelou, e Boston River, Guayaquil City e Barcelona do Equador, entre outros clubes. Aí tá aqui a Monique Vilela aqui embaixo. Atenção, atacante Mastriani está de saída do Atlético Paranaense. O jogador acertou a ida para o Botafogo. Interessante. Tenho mais confiança nele do que no Juan Cruz e no Elias Manuel. Não que eles não tenham chance de jogar bem no Botafogo, mas o Mastriani me passa um pouquinho mais de confiança. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas gostei. Uma boa oportunidade de mercado, né? Como dizem. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero ter curtido o conteúdo de hoje. Teremos mais vídeos ainda, falando principalmente de Palmeiras e Botafogo. Tá chegando a hora de reestrear no Brasileirão e lutar para manter o nosso posto de campeão brasileiro. Será que vem o Tetra? Será que vem o bi seguido? Vamos descobrir aí no decorrer dos próximos meses e sempre com tudo aqui no nosso canal, tá? Tudo que pingar sobre Botafogo na internet, na rádio, na TV, fechada e aberta, de fora do Brasil ou aqui do Brasil, você vai descobrir, você vai ter aqui no canal. Então, sem mais informações, dá aquela moral, não esquece, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os avisos. Sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, tem de R$3, de 5, de 15, vários valores, que ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias para vocês, tá? Então, lembrando, aqui em cima do nosso Live Pix, ali o Pix do canal, esse e-mail também é o e-mail de contato, quer mandar proposta de parceria, um merchan, um jabá aqui pro canal, manda lá no e-mail que a gente troca uma ideia, tá? Fico por aqui, obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo vídeo.